terceira parte que contém muitos avisos acerca da prática das virtudes. Capítulo 1. Da escolha que se deve fazer quanto à prática das virtudes. A abelha mestra nunca sai para o campo senão rodeada de todo o seu pequeno povo, e a caridade nunca entra num coração sem levar em sua companhia o cortejo das outras virtudes, exercitando-as e pondo-as em atividade, como faz um capitão com os seus soldados, mas não as põe em exercício de uma só vez, nem igualmente, nem a todo o tempo. O justo é como uma árvore plantada junto da corrente das águas, que dá fruto no seu devido tempo. A caridade, regando uma alma, produz nela obras virtuosas, cada uma na sua estação. A música, de si mesma tão agradável, é importuna no luto da melancolia, diz o provérbio. Caem com grande defeito muitos que, principiando o exercício de alguma virtude particular, se empenham e desvelam em praticá-la em toda a espécie de ocasiões e querem, como os antigos filósofos, ou sempre chorar ou sempre rir. E ainda fazem pior quando desprezam e censuram os que, como eles, não praticam sempre as mesmas virtudes. É preciso alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, diz o apóstolo. E a caridade é paciente, benigna, liberal, prudente e condescendente. Todavia, há virtudes cuja prática é quase universal e que não devem exercitar-se apenas nas suas operações próprias, mas devem revestir das suas propriedades atos das outras virtudes. Não se oferecem frequentemente ocasiões de praticar a fortaleza, a magnanimidade e a generosidade, mas a mansidão, a temperança, a honestidade e a humildade são tais que todas as ações da nossa vida devem ser delas imbuídas e impregnadas. Há virtudes mais excelentes do que elas, mas o uso destas é mais necessário. O açúcar é mais excelente que o sal, mas o sal tem mais uso frequente e mais geral. Por isso é preciso ter sempre boa e pronta provisão das virtudes gerais, pois serão usadas continuamente. Na prática das virtudes, devemos referir que o que mais conforma às nossas obrigações e não o que mais se casa com o nosso gosto. Santa Paula deleitava-se na aspereza das mortificações corporais para gozar mais facilmente das doçuras espirituais, mas tinha maior obrigação de obedecer aos seus superiores. E por isso São Jerónimo confessa que ela era repreensível pelas excessivas abstinências que fazia contra o conselho do seu bispo. Pelo contrário, os apóstolos, deputados para pregar o Evangelho e distribuir o pão celeste às almas, julgaram muito bem que não deviam interromper este santo exercício para cuidar dos pobres, embora isso fosse coisa excelente. Cada estado precisa de praticar alguma virtude especial. As virtudes são próprias do prelado, outras do príncipe, estas do soldado, aquelas da mulher casada, ainda outras da viúva, e ainda todos devem ter todas as virtudes. Contudo, nem todos devem praticá-las da mesma maneira, mas cada um deve era particular consagrar-se às que demanda o género da vida a que é chamado. Entre as virtudes que não dizem respeito aos nossos deveres particulares, convém preferir as mais excelentes e não as mais ostensivas. Ordinariamente, os cometas parecem muito maiores do que as estrelas e avultam mais à nossa vista. Contudo, não são comparáveis com as estrelas, nem em grandeza, nem em qualidade. E se parecem maiores, é porque estão mais perto de nós e num fluido muito mais denso e grosseiro do que as estrelas. O mesmo se dá com certas virtudes, que por estarem perto de nós e serem sensíveis, e se assim é preciso dizer, materiais, são sobremaneira estimadas e sempre preferidas pela maioria da gente, que comumente prefere a esmola temporal à espiritual, o silício, o jejum, a nudez, a disciplina e as mortificações do corpo, à doçura, à bondade, à modéstia e a outras mortificações do coração, que, aliás, são muito mais excelentes. Escolhe, pois, Filoteia, as virtudes melhores e não as mais estimadas, as mais excelentes e não as mais ostensivas, as melhores e não as mais formosas de aparência. É bom que cada um escolha um exercício particular de alguma virtude, não para colocar de lado as outras, mas para conservar o seu espírito mais ordenado e ocupado.
veja o exemplo de São João, bispo de Alexandria. Apareceu a ele, certa vez, uma bela rapariga, mais resplandecente que o sol, ornada e ataviada como rainha e cingida com uma coroa de oliveira, e disse-lhe: Eu sou a filha primogênita do rei. Se és capaz de conquistar a minha amizade, eu te levarei à sua presença. Reconheceu o santo que esta era a misericórdia para com os pobres que Deus lhe recomendava, de modo que a seguir começou a praticar esta virtude com tal fervor que por isso mesmo é em toda a parte chamado São João Esmoler Eulógio Alexandrino. Desejando fazer algum serviço particular a Deus e não se achando com forças suficientes para abraçar a vida solitária, nem para se pôr debaixo da obediência de outrem, agasalhou em sua casa um pobre miserável, coberto e quase corroído de lepra, para que com ele praticar a caridade e a mortificação. E para o fazer mais dignamente e com maior mérito, fez o voto de o honrar, tratar e servir como um criado faria com o seu amo e senhor. E salteando tanto ao leproso como ao Eulógio, a tentação de se apartarem um do outro, dirigiram-se ao grande Santo Antão, que lhes disse: Evitai a todo custo, meus filhos, separar-vos um do outro, porque estando ambos perto do vosso fim, se o anjo não vos encontra juntos, correis grande perigo de perder as vossas coroas. O rei São Luís visitava, como se para isso fosse assalariado, os hospitais e tratava dos doentes por suas próprias mãos. São Francisco amava acima de tudo a pobreza, a que chamava a sua dama. São Domingos, a pregação da qual a sua ordem tomou o nome. São Gregório Magno comprazia-se em tratar desveladamente os peregrinos, a exemplo do grande Abraão, e como este recebeu o Rei da Glória em forma de disfarce de peregrinos. Tobias exercitava-se na caridade de enterrar os mortos. Santa Isabel, com ser tão excelsa princesa, amava sobretudo o abatimento de si mesma. Santa Catarina de Génova, tendo ficado viúva, dedicou-se ao serviço nos hospitais. Cassiano conta que uma devota donzela, ardendo em desejos de se exercitar na virtude da paciência, recorreu a Santo Atanásio, que a seu pedido lhe deu por companheira uma pobre viúva, sorumbática, colérica, enfadonha e insuportável, que, ralhando e brigando constantemente com esta devota donzela, lhe proporcionava pretextos suficientes para praticar com merecimento a doçura e a afabilidade. Assim, entre os servos de Deus, uns consagram-se a servir uns doentes, os outros a socorrer os pobres, os outros a procurar o progresso da doutrina cristã entre as crianças, outros a reconduzir ao redil as almas perdidas e transviadas, outros a adornar os templos e a compor os altares, e ainda outros a fomentar a paz e a concórdia entre os homens. E nisto imitam os bordadores que, sobre diversos fundos, dispõem com formosa variedade as sedas, o ouro e a prata para fazer toda a sorte de flores, porque da mesma maneira estas almas piedosas que começam algum exercício particular de devoção servem-se dele como de fundo para o seu bordado espiritual, sobre o qual praticam a variedade das mais virtudes, tendo assim as suas ações e afetos melhoramente unidos e ordenados pela relação que têm com o exercício principal e assim manifestam a sua alma. Com o vestido de ouro, que de 1000 cores a agulha esmalta, recamando flores. Salmo 44. Quando somos surpreendidos e combatidos por algum vício, é preciso, na medida do possível, abraçar a prática da virtude contrária, referindo a ela as demais. Porque, por este meio, venceremos o nosso inimigo e não deixaremos de progredir em todas as virtudes. Se sou combatido pelo orgulho ou pela cólera, é preciso que em todas as coisas me incline e dobre para o lado da humildade e da doçura, e que tal intento faça servir os outros exercícios da oração, dos sacramentos, da prudência, da constância e da sobriedade, porque assim como os javalis, para aguçar os seus caninos, os esfregam e afiam contra os outros dentes, que também têm por sua vez ficam todos muito afiados e cortantes, assim o homem virtuoso, tendendo-se abalançado a aperfeiçoar-se na virtude que mais necessita para a sua defesa, deve limitá-la e aguçá-la com o exercício das mais virtudes, que, aperfeiçoando-a, também adquirem maior excelência e perfeição. Assim, aconteceu a Jó,
que, exercitando-se de modo particular na paciência contra tantas tentações de que foi sacudido e atacado, acabou por se tornar perfeitamente santo e virtuoso em toda a espécie de virtudes. Disso procede, como diz São Gregório Nazianzeno, que, com um só ato de alguma virtude praticada com toda a perfeição, pode uma pessoa atingir o ápice das virtudes, dando, por exemplo, a Rab, que, praticando exatamente o ofício da hospitalidade, chegou a uma glória suprema. Mas isto entende-se quando a ação é feita com todo o requinte e apuro, com grande fervor e caridade. Capítulo 2. Continuação do mesmo assunto da eleição das virtudes. Santo Agostinho diz muito bem que os principiantes na vida da devoção cometem certas faltas que são repreensíveis segundo o rigor das leis da perfeição e, sem embargo, são louváveis como o feliz presságio de uma fatura excelência de piedade para a qual dispõe a alma. Esse temor baixo e grosseiro, que engendra os escrúpulos excessivos na alma que acabam de deixar a vida estragada, é uma virtude recomendável nestes princípios e presságio certo de uma futura pureza de consciência. Mas este mesmo temor seria censurável nos que andam muito adiantados na perfeição, em cujo coração deve reinar o amor, que pouco a pouco expulsa e arreda esta espécie de temor servil. São Bernardo, nos seus princípios, usava de singular rigor e aspereza com os que se colocavam sob a sua direção, aos quais anunciava logo de entrada que era preciso deixar o corpo e viver só com o espírito. Quando ouvia as confissões, detestava com extraordinária severidade toda a classe de faltas, por pequenas que fossem, e estimulava estes pobres principiantes à perfeição com tanta veemência que a força de os estimular acabava por retirá-los dessa perfeição, porque eles perdiam a coragem e o alento, vendo-se tão pressionados para subir numa ladeira tão íngreme e tão alta. Atenta bem, Filoteia. Era o ardentíssimo zelo e desejo de perfeita pureza que impulsionava este grande santo, e esta sorte de método e este zelo era uma grande virtude, a qual nem sempre deixava de ser repreensível. E por isso o próprio Deus se encarregou de corrigir com uma sagrada aparição, derramando em sua alma um espírito doce, suave, amorável e terno, com o qual ficou de todo mudado, acomodando-se e censurando-se muito de ter sido tão exato e severo, e tornou-se de tal modo suave e condescendente que fazia tudo para os outros, para todos, para ganhar a todos. São Jerónimo, tendo referido-se que Santa Paula, sua amada filha, era não somente excessiva, mas até teimosa na prática das mortificações corporais, a ponto e extremo de não querer ceder às administrações em contrário que lhe fazia a tal respeito a seu bispo Santo Epifânio, e depois de ter dito também que ela se deixava levar até ao excesso da pena e da saudade pela morte dos seus, chegando a ficar nestas ocasiões em perigo de perder a vida, concluiu por este teor. Poderá parecer que, em vez de escrever os louvores desta santa, escrevo ofensas e vitupérios. Dou por testemunha a Jesus, a quem ela serviu e a quem eu quero servir, de que não falto à verdade nem por uma parte nem por outra, mas sim reproduzo singelamente as suas ações, como deve fazer um cristão de uma cristã. Quer dizer, eu escrevo a sua história, não um panegírico, mas os seus defeitos são as virtudes dos outros. Com isto quer dizer São Jerónimo dar a entender que os descuidos e defeitos de Santa Paula seriam olhados como virtudes em alma menos perfeita. Pois a verdade é que há ações que são tidas por imperfeições nos que são perfeitos e que, aliás, seriam consideradas como grandes perfeições nos que são imperfeitos. É bom sinal quando, a um doente na convalescença, lhe incham as pernas, porque isto denota que a natureza já, reforçada, expulsa os fluidos supérfluos. Mas este sinal seria mau em um que não estivesse doente, porque manifestaria que a natureza não tem força suficiente para dissipar e expulsar. É preciso, ó Filoteia, que façamos bem conceito dos que vemos que praticam as virtudes, embora com imperfeição, pois que até os próprios santos as praticaram muitas vezes assim. Mas pelo que nos toca, precisamos de as praticar com todo o desvelo e cuidado, não só fiel, mas prudentemente. E neste ponto, observemos à risca o conselho do sábio de nunca nos fiarmos na nossa própria prudência, mas sim
na daqueles que Deus nos deu por guias. Há também certas coisas que muitos têm na conta de virtudes e que de modo algum são, e delas convém que te diga alguma coisa. São os êxtases, os arrobos, as insensibilidades, a impassibilidade, uniões de efeicas, elevações, transformações e outras perfeições semelhantes, que prometem levar a alma até à contemplação puramente intelectual, à aplicação essencial do espírito e vida supereminente. Como vês, Filoteia, estas perfeições são antes recompensas que Deus dá pelas virtudes, ou melhor ainda, centelhas e amostras da vida futura, que algumas vezes são apresentadas aos homens para lhes fazer desejar as peças todas inteiras que estão em cima do paraíso. Mas nem por isso havemos de pretender semelhantes graças, porque de nenhum modo são necessárias para bem servir e amar a Deus, coisa de que deve ser a nossa única pretensão. E por demais, a maior parte das vezes, estas graças não podem conseguir-se pelo trabalho e indústria própria, pois mais são paixões do que ações que podemos receber, mas não produzir em nós. Acrescente-se a isto que o nosso único desígnio foi sermos bons, devotos, homens piedosos, mulheres piedosas, e precisamos de nos dedicar seriamente a isso. E se Deus aprouver levar-nos até estas perfeições angélicas, também seremos bons anjos. Mas enquanto esperamos, vamos nos exercitando simples, humilde e devotamente nas pequenas virtudes cuja conquista de Nosso Senhor propôs ao nosso cuidado e trabalho, como a paciência, a magnanimidade, a mortificação do coração, a humildade, a obediência, a pobreza, a castidade, a ternura, a amabilidade com o próximo, a tolerância com as próprias imperfeições, a diligência e o santo fervor. Deixemos de bom grado as grandes alturas às almas muito elevadas, pois não somos merecedores de lugar tão privilegiado e alto no serviço de Deus. Por muito venturosos que nos parecemos de julgar e servir na cozinha, na padaria, em ser lacaios ou jornaleiros, criados de quarto, a ele compete depois, se muito bem lhe apetecer, chamar-nos ao retiro do seu gabinete e do seu conselho privado. Sim, Filoteia, porque este Rei da Glória não recompensa os seus servidores consoante a dignidade dos ofícios que desempenham, mas segundo o amor e a humildade com que os desempenham. Saúl, procurando as jumentas de seu pai, encontrou o reino de Israel. Rebeca, dando de beber aos camelos de Abraão, tornou-se esposa do seu filho. Rute, rebuscando atrás dos ceifeiros de Boaz e deitando-se a seus pés, foi chamada para a sua companhia e passou a ser sua esposa. Certamente as pretensões tão altas e tão elevadas das coisas extraordinárias estão sobremaneira sujeitas às ilusões, enganos e falsidades. Acontece, por vezes, que aqueles que se julgam ser santos nem sequer são bons homens, e que de facto há neles mais grandeza nas palavras e termos que usam do que o sentimento e as obras. Não devemos, porém, desprezar a ninguém, nem censurar temerariamente, mas, bendizendo a Deus pela elevação dos outros, fiquemo-nos humildemente no nosso caminho mais baixo, mais seguro, mais excelente, mas mais de harmonia com a nossa insuficiência e pequenez. Se humilde e fielmente nos conservarmos nele, Deus há de elevar-nos a grandezas realmente mais excelentes. Capítulo 3. Da paciência. Necessária vos é a paciência, para que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa, diz o apóstolo. Sim, porque como tinha proclamado o Salvador, com a vossa paciência possuireis as vossas almas. É a grande felicidade do homem Filoteia possuir a sua alma, e à medida que a paciência é mais perfeita, mais perfeitamente possuímos as nossas almas. Lembremos-nos muitas vezes do que o nosso Senhor nos salvou, sofrendo e padecendo, e que nós devemos do mesmo modo assegurar a nossa salvação com os sofrimentos e aflições, levando as injúrias, contradições e desgostos com a maior doçura e paz que nos for possível. Não limiteis a paciência a sofrer esta ou aquela espécie de injúrias e de aflições, mas estende-a universalmente a todas aquelas que Deus te enviar e permitir que te sucedam.
Alguns não querem sofrer senão as tribulações que são honrosas, como, por exemplo, ser feridos em campanha, ficar prisioneiros de guerra, ser maltratados por amor à religião, empobrecer com alguma demanda em que se levou a melhor, e estes não amam a tribulação, mas a honra que ela traz. O verdadeiro paciente e servidor de Deus suporta igualmente as tribulações ignominiosas como as honrosas. O ser desprezado, repreendido e acusado pelos maus só dá gosto a um homem virtuoso. Mas ser repreendido, acusado e maltratado por pessoas de bem, pelos amigos, pelos parentes, esse é o verdadeiro mérito. Aprecio mais a mansidão com que São Carlos Borromeu sofreu por longo tempo as incriminações públicas que um grande pregador de uma ordem em extremo reformada fazia contra ele no púlpito, do que todos os ataques que ele recebeu dos outros. Porque como as picadelas das abelhas são mais penetrantes que as das moscas, assim o mal que se recebe das pessoas de bem e as contradições que elas movem são muito mais insuportáveis que as outras. Contudo, isto sucede tão frequentemente que dois homens de bem, tendo ambos boas intenções a propósito da diversidade das suas opiniões, chegam a fazer um ao outro grandes perseguições e contradições. Ser paciente. Não só com a essência e ao principal das aflições que te sobrevierem, mas também nos acessórios e acidentes que delas dependem. Muitos estariam prontos a receber mal, contando que não fossem incomodados. Eu não me importaria, dizia um, de me tornar pobre se isso não me impedisse de servir os meus amigos, educar os meus filhos e viver honradamente como desejo. E o outro dirá, eu não teria pena de mim mesmo se o mundo não pensasse que isto me aconteceu por minha culpa. O outro ficaria muito satisfeito se dissessem mal dele e sofreria com singular paciência, uma vez que ninguém o julgasse de maldizente. Há outros que querem, sim, receber algum incômodo do mal. Parece-lhes a eles, mas não querem de todo tê-lo. Não se impacientam, dizem, por serem doentes, mas por não terem dinheiro para se tratarem convenientemente e porque a sua doença importuna os que o rodeiam. Ora, digo eu, Filoteia, que é preciso ter paciência, não somente por estar doente, mas por ser da doença que Deus quer, no lugar que quer, e no meio das pessoas que quer, e com os incômodos que quer, e mesmo, digo, das tribulações. Quando estiveres mal, opõe-lhe os remédios que forem possíveis e conforme a vontade de Deus, porque fazer de outra maneira seria tentar a sua divina majestade. Feito isto, espera com inteira resignação o sucesso que a Deus agradar. Se lhe agrada que os remédios contenham o mal, agradece com humildade. Mas se lhe agrada que o mal se sobreponha aos remédios, bendize-o e louve-o com paciência. Eu sigo o parecer de São Gregório. Quando fores acusada justamente de alguma falta que tenhas cometido, humilha-te bem do coração. Confessa que mereces a acusação que te fazem. E se a acusação é falsa, desculpa-te com brandura, negando que sejas culpada porque deves esta homenagem à verdade e à edificação do próximo. Mas se depois de te desculpares com verdade e justiça ainda continuam a acusar-te, não te perturbes nem mais um pouco e não te empenhes em fazer valer a tua desculpa, porque depois de ter prestado a tua homenagem à verdade, deves também prestá-la à humildade. E assim não faltarás ao cuidado que deves ter do teu bom nome, nem do devido amor da paz, doçura de coração e humildade. Queixa-te o menos que possas dos agravos que te fizeram, pois é coisa averiguada que, em geral, quem se queixa, peca, porque o amor próprio sempre nos pinta as afrontas maiores do que são. Sobretudo, nunca declares que os teus ressentimentos a pessoas inclinadas a indignar-se e a pensar mal. Mas se porventura te parece conveniente queixar-te a alguém, ou para dar remédio à ofensa, ou para tranquilizar o teu espírito, há de ser a pessoas pacíficas que amam de veras a Deus. Se não for assim, estarás longe de aliviar o teu espírito, o encherão de inquietações ainda maiores. Em vez de tirar o espinho que te pica, ainda te enterrarão mais no pé. Muitos há que, estando doentes ou sendo chateados e ofendidos por alguém, fogem a todo custo de se queixarem, de se mostrarem sentidos, porque, a seu ver, estão com a verdade. Isto denotaria, evidentemente, uma grande falta de fortaleza e de generosidade.
mas desejam vivamente e procuram por meio de rodeios e ardis que todos os outros se compadeçam deles a valer e que os tenham na conta não só dos aflitos, mas também de pacientes e corajosos. Ora, isto é sem dúvida uma espécie de paciência, mas uma paciência falsa que, por fim de contas, não passa de uma delicadíssima e refinadíssima ambição e vaidade. Estes tais têm glória, diz o apóstolo, mas não diante de Deus. O verdadeiro paciente não se queixa do seu mal, nem deseja que tenham pena dele. E fala da sua enfermidade com singeleza, verdade e simplicidade, sem se queixar, sem se fazer aumentar. E se os outros se lamentam compadecidos dele, leva com paciência as suas queixas, contando que não suponham algum mal, de que na realidade não sofre, porque então declara com modéstia que não o tem. E deste modo fica tranquilo entre a verdade e a paciência, confessando o seu mal, mas sem dele se queixar. Quando, por ser devota, sofreres contradições, porque isso não faltará, lembra-te das palavras de Nosso Senhor. A mulher, enquanto está de parto, aflige-se, mas depois de ter visto o seu menino nascido, já não se lembra das suas dores pelo gosto de ter nascido um homem para o mundo. Concebeste em tua alma o filho mais digno do mundo, que é Jesus Cristo. Enquanto ele não está bem formado para sair à luz, é preciso que padeças os trabalhos. Mas tem muita coragem, porque passadas estas dores te ficará a alegria eterna de ter dado à luz um tal homem. E podemos dizer que ele será inteiramente dado à luz por ti, quando o tenhas formado no teu coração e em tuas obras pela imitação da sua vida. Quando estiveres doente, oferece todas as tuas dores, penas e canseiras em honra do serviço de Nosso Senhor e pede-lhe que os junte com os tormentos por teu amor padeceu. Obedece ao médico, toma os medicamentos, comidas e demais remédios por amor a Deus, lembrando-te do fel que ele tomou por amor a nós. Deseja curar para trabalhar no seu serviço, não recuses enfraquecer e estar doente para lhe obedecer. Dispõe-te a morrer, se assim lhe aprover, para o louvar e gozar dele. Lembra-te de que as abelhas, no tempo em que fazem o mel, vivem e comem um alimento muito amargo. E nós nunca podemos fazer atos de maior doçura e paciência sem fabricar melhor o mel das excelentes virtudes, do que comendo o pão da amargura e vivendo entre angústias. E como o mel, que é feito das flores do tomilho, erva e pequena e amargurosa, é o melhor de todos, assim as virtudes que se pratica na amargura de mais vis, baixas e abjetas tribulações, é a mais excelente de todas. Põe frequentemente os olhos no Espírito de Jesus Cristo, crucificado, nu, alvejado com blasfémias, caluniado, abandonado e finalmente oprimido e apoquentado com toda a sorte de incômodos, tristezas e trabalhos. E considera que todos os teus sofrimentos não são de modo algum comparáveis aos seus, nem em qualidade, nem em quantidade, e que nunca sofrerás por ele nada tão custoso e áspero como ele sofreu por ti. Considera as penas que em outro tempo sofreram os mártires e que tantas pessoas sofrem agora sem confronto mais pesado do que aquelas que te encontras, e bem podes dizer: ai de mim, os trabalhos são consolações e as minhas aflições são rosas, se as comparo às daquele que sem socorro, sem assistência, sem alívio, vivem numa morte contínua, acabrunhados de aflições infinitamente maiores. Capítulo 4. Da humildade quanto ao exterior. Pede emprestadas, disse Eliseu à pobre viúva, muitas talhas vazias e joga nelas o azeite. Para receber a graça de Deus em nossos corações é preciso tê-los vazios da nossa própria glória. O cernícalo, grasnado e fitando as aves de rapina, assusta-as por uma propriedade e virtude secretas. É por isso que as pombas gostam dele mais do que de todos os outros pássaros, pois vivem sossegadas na sua companhia. Do mesmo modo, a humildade repele Satanás e conserva em nós as graças dos dons do Espírito Santo, e por isso todos os santos, mas particularmente o Rei dos Santos e a sua mãe, sempre honraram e estimaram esta digna virtude mais do que qualquer outra das morais. Nós chamamos vã à glória de que nos ufanamos, ou porque não está em nós, ou se existe não é nossa. Ou porque estando em nós e sendo nossa,
contudo não merece que dela nos gloriemos. A nobreza da linhagem, o favor dos grandes, a fama popular, são coisas que não estão em nós, mas sim nos nossos predecessores ou na estima dos outros. Há os que se tornam altivos e arrogantes, porque vão montados num bom cavalo, porque levam um penacho no chapéu ou porque estão vestidos luxuosamente. Mas quem não vê esta loucura? Porque se nisto há glória, esta é para o cavalo, para a ave e para o alfinete, e que toda a baixeza de ânimo não é consagrar a própria estima a um cavalo e penas de ave a um vestido. Outros prezam-se e fazem-se alarde dos bigodes delgados, de uma barba bem penteada, dos cabelos encaracolados, das mãos finas, de saber dançar, jogar e cantar. Mas não será também fraqueza querer aumentar e encarecer o seu valor e dar acréscimo à sua reputação com coisas tão frívolas e levianas? Outros querem que o mundo os honre e os respeite à conta de umas tinturas de ciência, como se todos houvessem de ir à escola, tê-los por mestres. Por isso os apelidam de pedantes. Outros pavoneiam-se, fazendo gala da sua formosura, e julgam que toda a gente os corteja. Tudo isto é extremo vão, nécio e fora de propósito, e a glória que se tira dos assuntos tão desprezíveis chama-se vã, louca e frívola. Conhece-se o verdadeiro bem como o legítimo bálsamo, faz-se o ensaio do bálsamo pingando gota a gota na água, porque se vai ao fundo e fica debaixo é tido como o mais fino e precioso. Assim, para conhecer se um homem é verdadeiramente avisado, sábio, generoso, nobre, é preciso ver se esses seus bens tendem à humildade, à modéstia e à submissão, porque então serão verdadeiros bens. Mas se sobrenadam e pretendem mostrar-se, serão bens tanto menos reais quanto mais aparente. As pérolas que se criam ou crescem expostas no mesmo modo ao vento, ao estrondo dos trovões, não têm de pérola senão a casca, e são vazias de substância. As virtudes e as boas qualidades dos homens, que são concebidas e alimentadas no orgulho, na vanglória e na vaidade, só têm de bom a simples aparência, mas não têm suco, nem miolo, nem solidez. As honras, as posições, as dignidades são como o açafrão, que sai melhor e produz com maior abundância quando o pisam os pés. Perde-se a graça da formosura quando se faz dela ostentação. A graça da beleza está em ser desprezada e descurada. A ciência é injuriosa quando nos incha e degenera em pedantismo. Se andamos à procura de lugares, de assentos, de títulos, não só nos expomos a que as nossas qualidades sejam sujeitas a exame, às indignações e contestações, mas até as tornarmos vis e abjetas. Porque a honra que é bela, sendo oferecida e dada, torna-se desprezível e baixa quando é exigida, procurada e pedida. Quando o pavão faz a sua roda para se olhar, levantando as suas formosas penas, incha em todo o resto do corpo e mostra numa parte e noutra o que tem de disforme. As flores, que estando plantadas na terra, se conservam belas e frescas, murcham e perdem o seu lustro, sendo trazidas na mão. Os que cheiram a mandrágora de longe e de passagem recebem muita suavidade, mas os que cheiram de perto e demoradamente ficam adormecidos e doentes. Assim também as honras comunicam uma doce consolação àqueles que as cheiram de longe e de fugida, sem nelas se deleitar nem inebriar. Mas quem deveras se afeiçoa e apascenta delas é digno de mais severa repreensão e vitupério. O homem começa a ser virtuoso seguindo e amando a virtude, porém começa a ser desprezível e irrepreensível ao seguir e amar as honras. Os espíritos bem formados não se prendem com estas ninharias de posto de honra, de cortesias. Têm mais que se ocupar. Isso é o próprio dos espíritos acanhados e das vistas curtas. Os que podem colher pérolas não vão sobrecarregar-se de conchinhas, e os que almejam a virtude não quebram lanças nem honras. Por certo que cada um pode ocupar o seu posto e conservar-se nele sem violar a humildade, contanto que o faça despreocupadamente e sem disputas. Por exemplo, os que vêm do Peru, além do ouro e da prata, trazem também macacos e papagaios, porque isso lhes custa pouco e faz pouco peso nos navios. E assim também, os que aspiram à virtude não deixam de ocupar os lugares e as honras que lhes são devidas, mas sob a condição de que isso não lhes custe muitos cuidados e atenções.
E mais, e não os obriga às perturbações, inquietações, disputas e contendas. Eu não me refiro, porém, àqueles cuja dignidade respeita ao público, nem a certas ocasiões particulares que trazem grandes consequências, porque nisto é preciso que cada um conserve o que lhe pertence com uma prudência e discrição que seja acompanhada da caridade e cortesia.